vamos resolver nossas questões para aquecimento para a prova do cargo de auditor, de auditor da cidade de Salvador, do município de Salvador. São questões que eu fiz com base na legislação do município para servir de exemplo, para dar uma ideia a quem está começando a estudar agora, o formato, a metodologia que deve utilizar para estudar. Como eu falei antes, legislação é memorização e treino. E saber os conceitos básicos. Então, eu sempre digo aos meus alunos, aprendam a estrutura dos tributos, aprendam de cada tributo, pelo menos o fato gerador, os contribuintes, a base de cálculo, aprender a estrutura do tributo, entender os institutos básicos do direito tributário, obrigação tributária, crédito tributário, fato gerador, alíquota, base de cálculo. Esta estruturação básica é importante na hora de aprender, na hora de estudar a legislação. Que aí você não vai ficar voando, né? Quando tiver um conceito técnico na legislação, você não vai perder tempo tendo que estudar ou tendo que revisar aquilo porque não entendeu diretamente do texto da legislação. Então eu sempre digo para os alunos prestarem atenção na estrutura básica dos tributos, depois vai descendo aos detalhes que cada legislação tem, cada município, cada estado tem os detalhes específicos das suas legislações. Então nós vamos aqui resolver 5 questõezinhas relativas à legislação tributária do município de Salvador, e essas questões foram retiradas da legislação atualizada, que está disponível lá no site da Prefeitura, e, como eu falei, é uma legislação mais complexa, é uma legislação tanto quanto complexa, grande, extensa, teve várias atualizações recentes, em 2013, 2014, então é bom o aluno prestar bastante atenção, estudar, fazer exercício e sempre reler, para que memorize até o dia da prova. Então vamos lá. Analise os itens abaixo, de acordo com o disposto na legislação tributária do município de Salvador. Só uma observação, o Código Tributário do município de Salvador é a Lei 7.186 de 2006 e está lá disponível no site da Secretaria de Fazenda do município. Então, analise os itens abaixo, de acordo com o disposto na legislação tributária do município de Salvador. A expressão legislação tributária municipal compreende as leis, os decretos, as normas complementares e convênios firmados pelo município, que versem no todo ou em parte sobre tributos municipais e relações jurídicas a eles pertinentes. Correto. Isso aí está previsto lá no artigo 3º do Código Tributário do município de Salvador. Então é a definição de legislação tributária prevista na legislação municipal. 2. Sujeito ativo da obrigação tributária é exclusivamente o município de Salvador. Não, está errado. Aí eu vou pedir para colocar o PDF do Código Tributário de Salvador. Coloca aí artigo 4º. Artigo 4º. Tá bom. Então veja aí. Sujeito ativo da obrigação tributária é o município de Salvador, ou aqueles definidos pela legislação municipal, titular de competência da competência para exigir o cumprimento das obrigações relativas aos tributos nos termos do sistema constitucional tributário. Então, o sujeito ativo é o município de Salvador ou aqueles definidos pela legislação municipal. Então, esse item aí colocado como, voltando aqui para o slide, colocando como exclusivamente o município de Salvador, não, eu posso ter um ente da administração indireta, por exemplo, que seja sujeito ativo. Ele não tem a competência tributária, mas ele tem a capacidade tributária ativa de figurar no polo ativo daquela relação jurídica tributária
na obrigação tributária como sujeito ativo da obrigação. Então, a legislação de Salvador não prevê apenas o município como sujeito ativo. Então, está errado. Compete privativamente à autoridade administrativa municipal constituir o crédito tributário pelo lançamento. Correto. A constituição do crédito tributário, o lançamento, o ato de lançamento, o procedimento ou o ato administrativo, como queiram, ela é privativa da autoridade administrativa. Não está correto. 4. Suspende a exigibilidade do crédito tributário a moratória e o depósito do seu montante parcial. Não, está errado aqui, ó. Depósito do seu montante parcial. Suspende a exigibilidade do crédito tributário a moratória e o depósito do montante integral. O depósito do montante parcial não suspende a exigibilidade do crédito tributário. É interessante que a legislação de Salvador traz, dentro do Código Tributário do município, né, as hipóteses de suspensão do crédito tributário. Nem precisava, né? Porque essas hipóteses já estão lá no Código Tributário Nacional, já que se trata de norma geral de direito tributário. Mas foi uma opção do legislador municipal colocar lá na legislação tributária municipal de Salvador as hipóteses não só de suspensão, como também de exclusão, de extinção do crédito tributário. Mas, como eu disse, já estão previstas no Código Tributário Nacional. Então, nós temos aí como resposta a letra C. 1 e 3 estão corretas. 2. De acordo com a legislação tributária do município de Salvador, assinale a alternativa incorreta. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. Corretíssimo. Vedação expressa contida no artigo 24 do Código Tributário do município de Salvador. É vedada essa compensação, esse aproveitamento de tributo objeto de contestação judicial. Então, está correto. B. A isenção pode ser restrita a determinada região do território do município, em função de condições a ela peculiares. Também correto. Previsto no Código Tributário do município de Salvador, artigo 31, parágrafo 1º. Pode sim a isenção ser restrita a determinada região do território do município. C. O pagamento espontâneo do tributo antes do protocolo de solicitação do reconhecimento da isenção não ensejará direito à repetição do valor pago a tal título, exceto quando a lei assim determinar. Correto. Se você fez o pagamento espontâneo do tributo antes do protocolo de solicitação do reconhecimento de isenção, você não vai ter direito à restituição do tributo, mesmo que sua isenção seja concedida lá na frente. Se você fez o pagamento espontâneo, não vai ter direito à repetição, ou seja, à restituição. Isso aí está previsto também no Código Tributário do município de Salvador. Correto. Letra D. Salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é extensiva às taxas e às contribuições. Certo. Correto. Se uma lei concede isenção relativa, por exemplo, ao IPTU, não se estende automaticamente às contribuições de melhoria ou à taxa de limpeza pública. Então, salvo determinação expressa da lei, a isenção concedida para um tributo não se estende para outros tributos. Lembre-se que a Constituição diz que para esses casos de isenção, concessão de redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, deve existir lei específica que trate só do benefício fiscal ou só do tributo a que se refere aquele benefício. Então, esta previsão está correta. Letra E. A isenção a prazo certo não se extingue automaticamente, dependendo de ato administrativo. Está errado. Artigo 34 do Código Tributário do município de Salvador. Se extingue automaticamente, sim.
a isenção a prazo certo se extingue automaticamente. Não depende de ato administrativo. Finalizado o prazo, a isenção se extingue. Aquele direito, aquele benefício fiscal é extinto. Previsão expressa do artigo 34 do Código Tributário do município de Salvador. Então, letra E. 3. Em relação ao IPTU, Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, assinale o item incorreto. O IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na Lei Civil, localizado na zona urbana do município. Certíssimo. Simples transcrição do Código Tributário do município de Salvador, que repete a previsão contida no Código Tributário Nacional. O IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, por natureza ou acessão física, como definido na Lei Civil, localizado na zona urbana do município. Correto. B. A incidência do imposto alcança quaisquer imóveis localizados na zona urbana do município, independentemente de sua forma, estrutura, superfície, destinação ou utilização. Correto também. Previsto na legislação tributária do município de Salvador, a incidência do tributo independe da forma, estrutura, superfície, destinação, utilização. O que importa é que haja a ocorrência do fato gerador, ou seja, a propriedade, o domínio útil ou a posse. Essas outras características do imóvel não interessam para fins de tributação. O que interessa é a ocorrência do fato gerador, propriedade, domínio útil, posse. Lembrando sempre que os alunos sempre perguntam, sempre existe esse questionamento: professor, em relação a essa posse, é qualquer posse? Não, não é qualquer posse. Isso aí, decisões reiteradas dos tribunais superiores e já pacífico na doutrina. É a posse que se qualifica quase como uma propriedade. É aquela posse que exerce quase todos os poderes de proprietário e que um dia pode se transformar em propriedade. Ou seja, é uma posse, por exemplo, que pode, pelo uso capião, resultar na propriedade no futuro. Né? Então, não é a posse, qualquer tipo de posse, a posse precária, como a posse do detentor, a posse do locatário, a posse do cessionário, não, do permissionário, não. É a posse com mais características de propriedade, ok? Não é qualquer posse. C. A incidência do imposto não alcança os imóveis que não atendam a quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas, sem prejuízo das penalidades cabíveis. Ora, esse aí está errado. O atendimento a exigências legais, regulamentares, administrativas, o não atendimento a tais exigências legais, administrativas, etc., não vai evitar a tributação, não vai evitar a incidência do IPTU. Até porque seria uma forma de beneficiar quem está irregular. Então imagina um imóvel que não possui habite-se, um prédio que não possui habite-se, ou um alvará de construção, ou o termo que seja utilizado no município. Esse imóvel, ou um imóvel que esteja construído numa zona onde a construção é proibida, uma zona não edificante. Então, este imóvel, mesmo descumprindo outras determinações administrativas, urbanísticas, etc., ambientais, ele será tributado, sim. Essas irregularidades administrativas, ambientais, urbanísticas, não vão influir na tributação, porque para o direito tributário o que importa é a ocorrência do fato gerador. Fato gerador. Não importa a finalidade da situação, o resultado, se aquela situação está cumprindo outras normas jurídicas, se está descumprindo, não importa. O que importa é a ocorrência do fato gerador. E aqui com o IPTU não seria
diferente. Então, esta alternativa está errada. D. O fato gerador do IPTU considera-se ocorrido em 1º de janeiro de cada exercício civil, ressalvados os casos especiais definidos em lei específica. Certo. O fato gerador, na legislação tributária do município de Salvador, se considera ocorrido no dia 1º de janeiro de cada exercício civil. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou possuidor a qualquer título. Certo. O fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse. O contribuinte é o proprietário, o titular do domínio útil ou quem detém a posse do imóvel, o possuidor. Então, esta alternativa está correta. Então, a nossa resposta foi letra C. Vamos agora passar para o ISS. Em relação ao ISS, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, assinale a alternativa correta em conformidade com a legislação tributária do município de Salvador. Letra A. Ele quer a correta, hein? Letra A. O imposto sobre serviços de qualquer natureza tem como fato gerador a prestação de serviços relacionados na lista de serviços constante da legislação tributária. Aí vem o detalhe. Desde que a prestação de serviços se constitua em atividade preponderante do prestador. Não existe esse condicionamento. Até aí estava certo. O ISS, ele incide nas hipóteses previstas, nas situações previstas na lista de serviços. A lista de serviço é taxativa. A lista de serviço hoje é cópia da lista prevista na Lei Complementar 116 de 2003. As legislações municipais apenas transcrevem os itens que estão previstos na legislação, na Lei Complementar 116 de 2003. Mas essa parte final, desde que a prestação de serviço se constitui em atividade preponderante do prestador, essa parte final não interessa para a tributação. Como eu falei, mesmo que não se constitua atividade preponderante, se ele realizar o fato gerador, ele vai sim ter de pagar o ISS, previsto expressamente no Código Tributário do município de Salvador, artigo 84. Letra B. O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior, ou cuja prestação se tem iniciado no exterior. Certo? É a importação de serviços. Isso aí está previsto no artigo 84, parágrafo 1º do Código Tributário do município de Salvador. É a importação de serviço. O serviço que vem do exterior, importado do exterior, ou cuja prestação se tem iniciado do exterior. Ou seja, o ISS incide sobre a importação de serviço. Ele não incide sobre a exportação. Sobre a exportação, a própria lei complementar trouxe a previsão de uma isenção heterônima, uma isenção para os casos de exportação de serviços para o exterior. Então não vai incidir. Mas a importação, sim. Na importação, incide o ISS. Letra C. A incidência do imposto depende do cumprimento das exigências legais, regulamentares ou administrativas relativas ao prestador ou à prestação de serviços. Não. Como eu falei no caso do IPTU, a incidência do imposto não depende dessas outras exigências legais estranhas ao direito tributário. O que interessa para a tributação é a ocorrência do fato gerador. Desde que não haja a previsão de nenhuma norma isentiva ou imunizante ou algum outro benefício fiscal, haverá sim a cobrança do tributo. Haverá sim a incidência da norma tributária e a cobrança do tributo. Então, essas outras
essas outras hipóteses de descumprimento de legislação administrativa, urbanística, ambiental, do consumidor, isso não interessa para fins de tributação. Então, isso aí está errado. Letra D. O imposto incide sobre a exportação de serviços para o exterior do país. Como eu falei, incide sobre a importação. Sobre a exportação, não incide o ISS. O ISS não incide sobre exportação de serviços. Ok? Previsto também na legislação tributária do município de Salvador. A não incidência do ISS sobre a exportação de serviços. Letra E. Considera-se preço do serviço para efeito de cálculo do imposto a receita bruta mensal resultante da prestação de serviços, desde que devidamente recebida. Ora, qual é o erro nesta alternativa? A parte final, desde que devidamente recebida. Não. O ISS, ele não incide sobre o resultado. Ele incide sobre a prestação de serviço e a base de cálculo é o preço do serviço, recebido ou não. Se você recebeu ou não, aí é uma consequência da sua relação, da relação prestador-tomador de serviço. O fisco não quer saber. Então, se você prestou o serviço e cobrou um preço, vai ser devido o ISS. Se você recebeu ou não, aí já não interessa para o fisco. Previsão expressa também do Código Tributário do município de Salvador. Ok? Então, a nossa resposta foi a letra B. 5. Ainda em relação ao ISS, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, assinale a alternativa incorreta em conformidade com a legislação tributária do município de Salvador. Letra A. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. Correto. A base de cálculo do ISS, previsto na legislação tributária do município de Salvador, é o preço do serviço. Letra B. O valor da prestação de serviços mínimo para fins de estabelecimento da base de cálculo do ISS poderá ser fixado em pauta expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, sujeita a modificações a qualquer tempo. Correto também, previsto no artigo 87 do Código Tributário do município, parágrafo único do Código Tributário do município de Salvador. É a famosa pauta fiscal. Então, essa pauta traz a previsão de valores mínimos a serem cobrados por determinadas prestações de serviço. É discutível, muita gente discute a legalidade ou não desse estabelecimento de pauta, mas a legislação tributária dos municípios e dos estados, diversas legislações contêm a utilização dessa técnica de tributação por meio de pauta fiscal. E a legislação do município de Salvador prevê expressamente a possibilidade de estabelecimento de valores mínimos para a prestação de serviços por meio de pauta fiscal. Então, está correto. Letra C. Considera-se preço do serviço, para efeito de cálculo do imposto, a receita bruta mensal resultante da prestação de serviços, mesmo que não tenha sido recebida. Correto. Nós acabamos de falar que o recebimento ou não do valor que eu cobrei, que o prestador de serviço cobrou por uma prestação de serviço, recebimento ou não faz diferença para fins de tributação. Então o fisco não quer saber se o prestador de serviço recebeu, se não recebeu, se levou um calote, isso não faz diferença nenhuma. Prestou o serviço, ocorreu o fato gerador, o ISS vai ser devido. Ok? Então está correto. Letra D. Na fixação da base de cálculo do imposto, serão considerados os descontos condicionados, abatimentos, deduções ou cortesias. Esta alternativa está errada. A base de cálculo do tributo, do ISS, como nós já falamos,
é o preço do serviço. Desse preço, lógico, eu posso ter abatimentos previstos na legislação, mas a legislação do município de Salvador prevê expressamente que desta base de cálculo não serão considerados os descontos condicionados. Ou seja, a contrário senso, você pensa que serão abatidos da base de cálculo do tributo os descontos incondicionados, ou seja, aqueles que não estão sujeitos a uma condição futura, Então, a legislação prevê expressamente que esses descontos condicionados, deduções ou cortesias, eles integram a base de cálculo. Eles não serão considerados para fins de composição da base de cálculo. Eles integram a base de cálculo, eles não devem ser descontados. Então está errado. Letra E. O Poder Executivo poderá estabelecer critérios para fixação do valor do imposto a partir de uma base de cálculo estimada, quando o volume ou a modalidade da prestação de serviço dificultar o controle ou a fiscalização. É a famosa tributação pelo regime de estimativa. Comum também, comum. E na seara da tributação dos serviços é mais comum ainda, porque nós sabemos que na realidade existem certas prestações de serviço que não tem sentido você utilizar o aparato fiscal que custa bastante, né? Tem um custo alto, que é uma atividade complexa, onde os servidores são melhor remunerados, na maioria das vezes, né? Espera-se, senão ninguém estava aqui fazendo concurso, né? Que tem uma estrutura que é bastante custosa, que não valeria a pena usar essa estrutura para fiscalizar determinados tipos de prestação de serviço. Um exemplo, salão de beleza, oficina, né? Pequenos prestadores de serviços. Então, esses prestadores de serviços, geralmente, eles podem ser enquadrados no regime de estimativa, até para facilitar e tornar mais eficiente a tributação e a administração do tributo. Então, este está previsto no artigo 94 do Código Tributário do município de Salvador, o regime de estimativa. Ok? Então, essa alternativa está correta. Em nossa questão, a resposta seria a letra D. Essas 5 questões, como eu falei, foram aqui um pequeno teste para quem está começando a estudar a legislação tributária do município de Salvador, para sentir um pouco a estruturação das questões, que vale a pena fazer muito exercício para testar a memória e testar também o conhecimento na estrutura do sistema tributário, sempre aqui relembrando que fica aquela história de aprender a estrutura básica dos tributos, saber os institutos principais do direito tributário, saber os institutos principais do direito tributário, para compreender a estrutura do tributo e assim entender de forma mais fácil como se concatena a legislação tributária que você está estudando, no caso, quem está começando a estudar agora, legislação tributária do município de Salvador. Então eu espero que esta breve aula tenha sido bastante útil para quem está começando a estudar ou quem está querendo fazer a revisão, e vamos em frente aí, boa sorte nos estudos.